Eu queria que você abrisse em Gênesis, no capítulo 32, bem no iniciozinho da sua Bíblia. Quantos têm uma experiência de que quando você estava sozinho, Deus estava lá com você? Jacó ficou sozinho, e olha que acontece algo interessante. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó, que agora estava com a coxa deslocada, lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Que eu acho engraçado, isso está no meio da história. Eles estão lutando a noite inteira, agora que ele se apresenta, né? Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. No versículo 29, prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E o abençoou ali. Amém. Vamos orar. Pai, que o nosso coração se encha hoje do teu Espírito, da tua verdade, da inspiração, da revelação da tua palavra. Que essa seja uma noite marcante em nosso coração, não apenas por ser um culto de domingo à noite na igreja, mas pelo que teu Espírito hoje quer comunicar a cada um de nós. O Senhor sabe como essa palavra encheu o meu coração, como ela é viva para mim. Eu oro para que o Senhor capacite a mim a comunicar, porque a gente sempre ora aqui dizendo: Senhor, nada de mim, tudo de ti, porque tem que ser o teu Espírito que vai fazer daqui para frente, em todo o tempo aqui, a obra de comunicar essa verdade nos nossos corações. Então nós nos abrimos, nós deixamos que o Senhor encontre lugar em nós e plante essa boa semente, e pela fé, pela graça, nós vamos frutificar, nós vamos praticar a tua palavra, e coisas boas vão acontecer como resultado dessa obediência. Recebe toda a glória e toda a honra. A gente vai tratar não apenas falando sobre Jacó, da biografia, da história, mas nós vamos usar alguns exemplos de alguns episódios na vida de Jacó para tratar do que nós vamos falar. O título dessa série é Por Trás da Selfie. Eu prometo a você que essa série não é para a igreja toda parar de usar o celular, né? Não é pedir para você apagar a sua conta do Facebook, do Instagram, não é para você parar de postar tudo que você come no Facebook, não é necessariamente para você não colocar mais aquelas fotos do seu cachorrinho, que você põe os versículos e hashtag cachorro crente, não é isso necessariamente. Tampouco essa série é para falar sobre egoísmo, né? Que a gente só olha para si mesmo, não é nada disso. Nós vamos apenas usar esse fenômeno cultural, que se você não conhece, você é de outro planeta, né? Que é essa coisa de tirar foto de si mesmo, que é uma prática que se tornou muito comum. Isso existe antes dos telefones celulares. Eu lembro que quando eu namorava a Rafa ainda não tinha nada disso, e a gente fazia isso, pegava a câmera, virava para si mesmo, tirava foto. A gente às vezes não tinha outra pessoa para bater foto, mas a gente fazia isso. Mas se tornou algo muito comum hoje em dia. Dizem que todo dia, eu acho que até mais do que isso, porque essa pesquisa de alguns anos atrás, cerca de 1 milhão de selfies são postados nas redes sociais. 1 milhão da gente mesmo, né? A nossa cara lá, é muita coisa. Mas nós queremos convidar você, preste atenção aqui, né, a entender a selfie apenas como uma figura, apenas como uma imagem de um conflito que acontece dentro de cada um de nós. A gente, inclusive quando estava fazendo a propaganda, eu falei isso: é um conflito entre quem você é de verdade e como você quer que os outros achem que você é. Porque quando a gente tira uma selfie, a gente não tira exatamente de quem nós somos. A gente arruma um ângulo, a gente faz uma pose, a gente coloca um fundo, a gente coloca um filtro para ficar mais bonito, para ficar melhor, né? Você já teve a oportunidade, né, de ver uma foto lá no Facebook e achar uma pessoa muito, muito bonita, parece
um ator de cinema, e aí você vai ver as outras fotos que aquela pessoa tem no meio de outras pessoas, e você não reconhece, você não sabe quem é, porque é completamente diferente. O que acontece é que a gente, quando vai se apresentar, a gente quer mostrar o melhor. E nós não vamos necessariamente tocar nisso como algo pessoal seu, sobre uma falsidade que às vezes a gente complicados, sua sogra, não sei. As pessoas em geral que eu e você lidamos, não se trata, né, de... A vida não é simples, existem complicações, existe algo que produz esses conflitos dentro de nós. E Jacó, ele não é o único personagem complicado na Bíblia. Se a gente queria falar apenas desses contrastes, a gente poderia escolher vários outros. A gente poderia falar de Noé, né, que é usado por Deus para construir uma arca e salvar a humanidade, mas em algum momento lá ele fica bêbado e faz umas coisas malucas. Não é um exemplo de super integridade. A gente podia falar de outros personagens como Moisés. Moisés é o libertador do povo. Deus fala dele bem à beça, fala que é um dos homens mais importantes que já existiram, muito manso, muito usado por Deus, mas num determinado momento da sua vida ele é um assassino, ele realmente mata uma pessoa e foge, não assume a responsabilidade por aquele erro. Poderíamos falar de Davi, que é um personagem extremamente complicado. Davi, ele é citado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, um homem segundo o meu coração. Deus fala, um homem segundo o meu coração. Nós usamos essa expressão porque ela está na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Mas esse mesmo Davi tem momentos muito tristes e muito ruins na sua vida. Num deles, ele cobiça uma mulher, ele adultera com uma mulher, e ele quer tanto aquela mulher que ele fica com ela, e para ficar, uma gravidez acontece, ele trama a morte do marido dela, porque ela era casada. Esse é o Davi que Deus disse que é um homem segundo o meu coração. Poderíamos usar Simão Pedro, que no dia de Pentecostes está pregando para uma multidão. A pregação dele é tão boa que 3.000 aproximadamente se convertem. Mas alguns dias atrás, quando estavam querendo saber se ele tinha alguma coisa a ver com Jesus, ele falou, não tem nada a ver. Nós conhecemos a história de como Pedro nega a Jesus. Mas não vamos usar Jacó porque ele exemplifica bem esse conflito. Existe uma crise dentro de Jacó sobre quem ele é e quem ele gostaria de ser, e quem ele não consegue ser, e por que ele não consegue ser, e como ele luta nisso. Nesse episódio que nós lemos aqui, uma luta está acontecendo. Uma luta interessante. Jacó está lutando com Deus. A Bíblia no início narra, é um homem que vem e luta com ele a noite inteira, mas na verdade no final diz que ele lutou com Deus e triunfou e foi um vencedor. Interessante. Mas essa não é a primeira luta de Jacó, essa é uma das últimas. A vida toda de Jacó ele está lutando. A primeira vez que a gente ouve falar de Jacó, ele está lutando, no lugar mais doido possível, ele está lutando dentro do ventre da sua própria mãe. Posso mostrar para você? Está em Gênesis, no capítulo 25. Hoje eu não trouxe nenhum slide, se você quiser acompanhar na sua própria Bíblia, ou então talvez no telão. Gênesis capítulo 25, verso 19, conta essa história. A partir dali, e num determinado momento, o pai de Jacó, quem sabe o nome do pai de Jacó? Esaú? Não. Isaac. Eu fico preocupado quando eu pergunto uma pergunta dessa assim, de escola dominical, infantil, e você fica olhando para a minha cara. Quem era o pai de Jacó? Eu peguei você de surpresa? Vamos lá bem alto. Quer o pai de Jacó? Essa igreja inteligente, hein? Glória a Deus. Isaac, num determinado momento, já na sua velhice, com 60 anos de idade, ele ainda não tem filhos, ele ora a Deus, junto com a sua esposa, chamava-se Rebeca, muito bem. Os dois oram e pedem a Deus que ela consiga ter filhos, porque ela não consegue. E Deus ouve a oração e eles têm. É o que acontece aqui. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu, eu estou lendo o versículo 20 ou 21, eu não anotei aqui. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, uma frase que todas as mães falam, por que isso está me acontecendo?
Por que está me acontecendo isso? Essa mãe pergunta, e foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Essa palavra que vem a Rebeca nesse momento. Então Rebeca não está entendendo exatamente o que está acontecendo dentro dela, vai fazer uma outra sonografia, e lá, quando o cara bota na tela lá, passa aquela coisa gosmenta lá na barriga dela, começa a passar, começa a aparecer, o cara fica assustado, que nunca tinha visto isso antes. O que está acontecendo? Bom, primeiro, você vai ter gêmeos, que é sempre uma ótima notícia. E em seguida, eles já estão brigando. Olha que legal, você saber que você vai ter filhos que já estão brigando, ainda na barriga. E a Rebeca faz essa pergunta: por que isso está me acontecendo? Eu acho que isso é um bom título para o próximo Dia das Mães, né? As mães perguntam isso frequentemente: por que isso está me acontecendo? Rebeca vai de: Senhor, eu quero um filho para esse momento, e Deus explica para ela. Você sabe que isso ilustra as crises que acontecem dentro de nós, no nosso ventre, no nosso interior, que muitas vezes nós não compreendemos. A melhor coisa a fazer é levar até o Senhor, é perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? E muitas vezes Deus vai revelar a você o que está acontecendo, como disse aqui para Rebeca. No caso aqui, Deus estava dizendo para a mãe: olha, esses 2 filhos serão 2 nações. Então, o que está acontecendo é meio que profético, já dentro da sua barriga. Mas nasce Jacó. Na continuação do texto, você vai ler aí: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Imagina essa criança nascendo. Imagina você estar lá nessa sala, sai um pequeno Chewbacca. Tá? Não é isso que está... Ruivo com o corpo coberto de pelos. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. O nome Esaú significa isso, vermelho. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Então, gêmeos, quando puxou o primeiro, o segundo estava agarrado no calcanhar. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. E Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Mas há uma conotação daquele que quer puxar para trás, o usurpador, o enganador. Todo mundo já sabe, Jacó significa isso. Então Jacó já nasce estigmatizado, já nasce parecendo que predestinado. Esse cara é um 7-1, né? Ele gosta de passar os outros para trás, é ele. Pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. É claro que uma criança, quando sai do ventre, a gente sabe, não tem muita noção do que está fazendo. Se a gente for analisar apenas do ponto de vista científico, o que aconteceu foi uma coisa que foi um acaso. O menino agarrou lá, não tem nada demais disso. Mas a Bíblia trata de uma maneira um pouco maior. Parece que Jacó já estava dizendo para que veio. A partir dali, Jacó começa a mostrar essa sua face de sempre tentar passar o outro para trás. Jacó, ele então vive a sua vida inteira. Você vai caminhar comigo, a gente vai caminhar nas outras semanas, falando de alguns episódios, lutando. E lutando frequentemente para ser o primeiro. Isso tem que falar no nosso coração, porque talvez você diga: André, isso não é muito comigo, eu não faço questão de ser o primeiro. Mas nós queremos ser o primeiro em alguma coisa, ou queremos ser primeiro que outros, muitas vezes. Mesmo que eu não seja o primeiro do que ele, eu tenho que ser. Mesmo que eu não seja o número 1, eu não quero ficar tão para trás assim. Isso está muitas vezes em nós. No caso de Jacó, a gente compreende, claro, é ótimo que você tenha alguma ambição, mas vamos analisar se os fins justificam os meios. Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, como alguém que quer puxá-lo para trás, porque se ele nasce 5 segundos antes, ele se torna o primogênito. A gente não pensa muito nisso, mas gêmeos também têm um primogênito, tem um que nasceu primeiro. E naquela cultura isso era extremamente importante.
Não sei como é que é para você hoje, né? Não sei como é que você pensa nisso, mas nessa cultura, o primogênito, o primeiro filho que nascesse, ele tinha uma série de regalias que os outros jamais teriam. Existem dois aspectos muito importantes sobre o primeiro filho. O primeiro é o direito mesmo de primogenitura, porque aquele que nasceu primeiro, quando o pai um dia vier a falecer, a herança, ela não é dividida em partes iguais pelos filhos. O primeiro fica com uma parte pelo menos 2 vezes maior do que o restante. No caso aqui são 2 filhos. Esaú, como primeiro filho, tinha direito a quase 70% da herança do pai, enquanto Jacó ia ficar com 30 e poucos por cento. Eu entendo agora porque que Jacó estava agarrado no calcanhar do seu irmão, né? Pelo menos por esse motivo. Uma coisa é o direito de primogenitura, essa posição, principalmente por conta da herança. Outra coisa é a bênção do pai. A maneira como o pai abençoava os seus filhos nessa cultura, era colocando a sua mão direita, que era a mão da autoridade, sobre o seu filho mais velho e declarando bênção sobre a vida dele. Isso é tremendo, é grande, mais do que a gente imagina, mas você vai ver nessa história que para eles era determinante. O que o pai estabelecesse sobre o filho iria acontecer. Por isso que era tão importante para Jacó ser o primogênito, mas ele não era, pelo menos até agora. Daqui a pouquinho ele vai tentar ser. Nós vivemos num mundo do eu primeiro. Essa é a nossa realidade, nesse momento. Mesmo que você não pense muito nisso, inconscientemente, essa é a nossa vontade. Nós queremos estar à frente. Nós frequentemente nos comparamos uns com os outros. E nós queremos estar pelo menos um passo à frente. Queremos poder olhar para trás e ver que tem gente lá, e não necessariamente queremos olhar muito para frente e ver gente lá. É interessante porque parece que a gente nasce com isso, assim como Jacó. Você já percebeu que os nossos filhos, a gente não precisa ensinar egoísmo a eles? Não precisa. Eles vão naturalmente aprender e absorver os princípios do egoísmo. Você não precisa ensinar uma criança a falar eu. Você precisa ensinar ela a falar por favor. Ela não vai falar naturalmente. O eu, ela vai falar naturalmente. Algum tempo atrás eu e a Rafa dando uma olhada em algum registro que a gente fez dos nossos filhos. No caso do Davi, que é meu filho mais velho, a gente tem lá as primeiras palavras do Davi. Qual foi a primeira palavra que o Davi falou? Eu queria que fosse papai, não seria lindo? Se a primeira palavra do meu filho fosse papai, a mamãe não ia gostar. Ela talvez quisesse que fosse mamãe, mas sabe qual foi a primeira palavra que o Davi falou? Não. Eu não sei porquê, mas até hoje a gente está tentando ensinar ele a falar sim, mas o não foi muito natural, saiu e ficou. Você não precisa ensinar a criança a falar não. Não precisa mesmo, vai acontecer. Nós precisamos ensiná-la muitas vezes a falar com licença, a falar obrigado. Existe um fenômeno que acontece praticamente todo dia, quando eu vou levar meus filhos para a escola. Praticamente todo dia eu que levo, porque eu aproveito e vou para o vôlei depois. Então eu pego eles, a gente sai de casa e vamos para a escola. Quando está na porta da escola, se eles não falarem nada, eu lembro eles, eu quero um beijo. E nesse momento eu preciso me segurar, porque os dois vão vir com vontade. Eles me amam desse jeito, me amam apaixonadamente, que eles vão me dar um beijo bem forte. Mas vocês acham, se você está pensando, que coisa linda. Na verdade, eles querem saber quem vai ser o primeiro deles a dar um beijo. Existe algo dentro deles que diz, eu amo tanto meu pai que eu vou até mesmo atropelar o meu irmão se for para dar um beijo no meu pai. E meu filho costuma dar direito à minha filha para ser a primeira, mas de vez em quando ele vai na frente. Mas isso está dentro de nós. A gente vive nesse mundo do eu primeiro. Como é que a gente coloca Deus primeiro num mundo, numa cultura, numa mentalidade do eu primeiro? Para Jacó, com certeza, isso não foi muito fácil. Ele era aquele que agarrava o calcanhar. Ele é aquele que usava de manipulação, de astúcia para conseguir eu primeiro. Quando a gente se encontra com Jesus no Novo Testamento, ele começa a ensinar algo que muda completamente esse pensamento. Pelo menos, ele apresenta algo que é muito novo. Jesus fala assim, olha, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, muitos primeiros serão últimos. E muitos últimos serão primeiros.
Jesus trata disso o tempo todo. Ele fala: se você quer ser o maior, que você seja o que mais sirva. Se você quer aparecer, realmente, que você seja o que menos aparece. Então Jesus nos ensina dessa maneira. Porque, se eu puder resumir para você numa expressão, eu coloquei aí: a vida do eu primeiro é uma vida triste, é uma tristeza. A vida de alguém que só concentra-se nas suas próprias coisas, nas suas próprias conquistas, no que vai servir para mim. A vida de alguém que não se importa necessariamente com o que está acontecendo ao seu redor, contanto que eu ganhe alguma coisa, é uma vida triste, é uma vida miserável, é uma vida que parece que nem acontece propriamente, não tem cor, não tem sabor. A vida focada em si mesma é uma tristeza. A vida que é altruísta, que estica a mão, que abençoa o próximo, você nunca vai encontrar alguém triste fazendo isso. Mas alguém que é egoísta dificilmente vai ser feliz. Um pouco mais à frente, Jesus fala em Lucas capítulo 9, verso 25, um versículo muito profundo, que se você não abrir, pelo menos guarda no teu coração: pois que adianta, diga bem alto, que adianta? Jesus fala: que adianta? Qual é a vantagem? Para quê? Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Ou destruir a si mesmo? O que adianta eu ficar tentando conquistar tudo para mim, se eu mesmo estou me perdendo? Jacó, o que adianta você ficar o tempo todo tentando puxar os outros para trás para ser o primeiro? Agarrando o calcanhar dos outros? Para conquistar coisas, para conquistar posição, para conquistar sucesso, para se sentir seguro, mas no final das contas descobrir que você se perdeu, que você não é mais você perdeu a si mesmo. Queridos, nesse momento isso está acontecendo na vida de muitos de nós, que para conquistar alguma coisa, para ser alguma coisa, precisou abandonar a sua própria identidade. Há jovens que, para serem notados, para serem vistos, precisam se vestir de uma determinada maneira, precisam se comportar de uma determinada maneira, mas usando as palavras de Jesus, de que adianta? Qual é o proveito que você tira disso? Se para alcançar, por que você quer atenção de gente que só vai te dar atenção se você se vestir de um determinado jeito? Por que você quer o status, uma posição de pessoas que vão lhe dar, mas que não necessariamente gostam de você, gostam da sua aparência, gostam do seu disfarce, gostam do que você tem que se tornar para agradá-los? Quem está acordado, diga amém. Nós estamos vivendo isso hoje, no nosso dia a dia. Há pessoas que, para alcançar algumas coisas, tiveram que modificar, tiveram que vender a sua própria moral, tiveram que negociar os seus próprios valores, não são mais quem eram, perderam-se a si mesmo, para ganhar o quê? Veja o que acontece com Jacó. Vamos avançar na vida de Jacó. Próximos versículos dizem: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Um exemplo fantástico de uma família, né? O pai preferindo o filho, a mãe preferindo o outro, está tudo errado. Mas a Bíblia faz questão de colocar essa disfunção familiar que acontecia e como que isso explica algumas questões na vida de Jacó. Então Esaú é aquele cara, o Chewbacca, né? Ele é caçador, ele fala grosso, né? Ele é mau, ele usa armas, ele é mais nervoso, seja o que for, ele é um homem. Jacó era um cara mais pacato, era homem também, não estou questionando a masculinidade, mas a Bíblia diz que ele gostava de ficar entre as tendas, que na tradução original significa que ele gostava de ficar em casa assistindo Netflix. Ele era bom para fazer comida, ele gostava de Masterchef, era isso que ele ia ser. Então a sua mãe gostava disso, por isso que ela gostava de Jacó, né? Ficava ali com ele, aprendia a cozinhar, o filho aprendia. Como eu te falei, tem dois aspectos na primogenitura: o direito de primeiro filho, tem a ver com a herança, e a bênção do pai. Os dois são muito importantes, mas a bênção é mais importante. Na semana que vem a gente vai tratar desse episódio
onde onde Esaú vende o seu direito de primogenitura. Um super negócio que ele fez, né? Trocou por um prato de feijão o direito à herança máxima do pai. Jacó faz uma proposta, aproveita a fome do irmão, se aproveita mesmo, que é isso que ele faz, Jacó o tempo todo. Mas mais tarde vai acontecer que Jacó vai ter a oportunidade de receber também, além do direito de primogenitura, a bênção no lugar do seu irmão. Mas para fazer isso, um plano tem que ser muito bem elaborado. O que eu estou falando para você hoje, usando Jacó como exemplo, é que Jacó, a experiência de vida dele não é tão diferente da de muitos de nós. Jacó exemplifica o homem ou a mulher que é centrada em si mesmo, ou em si mesma. A pessoa que é centrada em si mesmo, para essa pessoa, nunca o que ela tem é suficiente. Nunca o que ela já recebeu é o bastante. Ela sempre está à procura de mais, ela sempre está um passo atrás do que gostaria de estar. Sempre quer mais e mais e mais e mais. Um pensador que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, ele tem uma frase muito marcante que diz assim: o prazer do orgulho não está em ter algo, mas somente em se ter mais do que a pessoa ao lado. Você não se satisfaz apenas por ter alguma coisa, mas por ter mais do que alguém. É isso que ele está dizendo. Está parafraseando algo que Salomão repete várias vezes, que a maneira como nós vivemos é sempre olhando para um lado e para o outro, examinando com base no que está acontecendo, onde nós estamos, qual é a nossa vida. Então, não basta ser magra, eu tenho que ser mais magra do que ela. Não basta ser musculoso, eu tenho que ser mais forte do que ele. Não basta ser rico e ter esse carro, tem que ser melhor do que aquele do meu vizinho. Não basta, né, que os meus filhos sejam inteligentes, eles precisam ser mais inteligentes do que os outros filhos. Não importa se não dá para a gente pagar essa escola, vai ser assim mesmo. Tem que ser mais inteligente. E a tristeza nisso tudo, o problema dessa questão de que a gente sempre quer ter mais, e mais do que alguém, é porque sempre tem alguém que tem mais, que tem mais, não importa o quanto você crescer, sempre vai ter alguém mais alto, sempre na sua vida alguém vai estar acima, então isso não tem fim. Há uma série que a gente falou sobre isso, sobre comparação, falando que não há paz, porque sempre, onde quer que você esteja, você está ou na posição de orgulho, porque você se acha melhor do que o outro, ou na posição de frustração, porque você nunca consegue ter o que o outro tem, mas de uma maneira ou de outra, você nunca vai sair dessa posição, se você continuar pensando assim, porque ainda que você cresça, tem lá alguém maior do que você, para onde você vai ficar olhando. Essa é a experiência de vida de Jacó. Agora a gente vai ler no capítulo 27, o momento onde Jacó rouba a bênção que era do seu irmão, que o seu pai lhe dá. O que acontece? Por que isso acontece? Porque Isaac, o pai de Jacó, já está tão velho, que ele já não consegue enxergar propriamente. A sua vista praticamente se foi, e a maneira como ele consegue tratar de saber quem são os seus filhos, ouvindo a voz, identificando esse é Jacó, esse é Esaú, ou apalpando eles, porque como eu disse, Esaú era bem peludo, Jacó era todo lisinho. Netflix, era isso que ele fazia, né? E o que acontecia é que, como Isaac já não conseguia distinguir os seus filhos, e já estava ficando bem idoso, ele sabe que não vai demorar muito tempo, ele vai morrer, e ele decide então dar a sua bênção. Chegou o dia, chegou a hora, ele fala para o seu filho Isaac: meu filho, vai caçar alguma coisa para mim, para a gente fazer uma comida bem saborosa, depois que eu comer, eu vou te abençoar. Isaac está feliz, esse é um dia muito importante para ele. Isaac não, Esaú, seu filho. Esaú sai, vai fazer, só que tem um versículo interessante aqui, enquanto essa história é contada, a partir do versículo 1, aconteceu como Isaac envelheceu, isso que eu já falei para você. No versículo 5 diz assim: e Rebeca escutou, que eu acho que é um problema do nome, a minha filha está sempre escutando também que a gente conversa.
Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Lembra que Rebeca, a mãe, ela tem um favorito que é Jacó. E lembra também que ela ouviu lá atrás Deus dizendo que ele seria maior. Não sei se por essa motivação, mas por alguma razão ela quis pegar aquele momento e não deixar passar. Já que o pai vai abençoar, ela trama algo com seu filho Jacó. E nessa história aqui, ela chama o seu filho Jacó e fala: filho, nós vamos fazer o seguinte, seu irmão saiu para caçar, nós vamos pegar uns animais que nós temos, vou cozinhar a comida que seu pai mais gosta, ele vai comer, e você vai no lugar do seu irmão, porque seu pai não está enxergando nada, ele vai te abençoar. Ele fala: mamãe, meu irmão é todo peludo, e ela fala: fica tranquilo, a gente vai te disfarçar, eu vou colocar roupa de Esaú em você, e vou colocar pelos no seu corpo, de maneira que quando o seu pai tocar em você, ele vai sentir você peludo, então vai achar que é Esaú, que ele não está enxergando nada. Vamos colocar em você o cheiro dele, vamos colocar em você tudo que for possível para te disfarçar, para ele pensar que você é outra pessoa. Você já conhece essa história, imagina? Eu pensava, a vida inteira assistindo filmes sobre Jacó e Esaú, e examinando essa passagem, eu pensava: coitado desse cara, né? Ele entra no plano da mãe dele. Ele podia ter decidido diferente. É porque a gente acha que eles são jovens, mas vai examinar. Você sabe quantos anos Jacó tinha aqui, aproximadamente? 75 anos de idade. Eu acho que ele não tem mais como botar essa desculpa, né? Mãe, você me enganou. O cara tem que, de alguma maneira, assumir as suas responsabilidades. Mas é a mãe que fala, ele aceita o plano, tanto ele quanto seu irmão. Entenda, naquela época as pessoas viviam até 150, 180 anos, então ele não era tão velho, mesmo com essa idade. Inclusive, ele tem muita vida pela frente, que a gente vai ver. Mas o que acontece aqui é que ele topa. E ele bota a roupa, a partir do versículo 8, diz o seguinte: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. E então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará, o meu pai seria aos seus olhos como enganador. Ele não estava tão preocupado com isso. Estava preocupado apenas de parecer enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai. Traze-nos. E foi, tomou-os, trouxe a sua mãe. Sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava, e depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú. O cara já tinha 75 anos, mas a roupa dele ainda estava na casa da mãe. Eu não entendo a Bíblia às vezes. Seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Eu ainda estou assustado com esse pelo todo em Esaú, porque para disfarçar Jacó teve que botar pelo de cabrito. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Verso 18. E foi ele a seu pai e disse: meu pai, essa parte é importante, e ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso? Que tão cedo achaste, filho meu? Voltou muito rápido da caça. E aí Jacó dá crédito a Deus para a mentira dele. Ele fala: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Não é só porque alguma coisa parece espiritual que é necessariamente. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Vai observando quantas chances Jacó tem de dizer a verdade. Verso 22, então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Mas no versículo 24, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou.
E se você continuar a leitura, você vai ver que realmente Isaac abençoa Jacó, achando que ele é Esaú. E quando chega no versículo 30, a trilha sonora muda, porque Esaú chega em casa com a caça. Ficou tenso agora você. Chega, prepara a comida, leva até o seu pai e fala: pai, me abençoa. E o pai não entende, faz a mesma pergunta: quem é que está aí? Sou eu, seu filho Esaú. A Bíblia diz que Isaac começa a estremecer, começa a chorar. O que aconteceu? E o filho não está entendendo nada. Ele fala: filho, veio alguém antes, e eu abençoei achando que era você, e agora está abençoado e não tem jeito. O filho entra em pânico: pai, me abençoa de algum jeito. Filho, não tem mais nenhuma bênção para você, acabou. E Isaac mata a charada. Foi Jacó. Jacó, seu irmão, veio no seu lugar, dizendo que era você, cheirando igual você, apalpei ele, achei que era você, e abençoei ele como se fosse você. No versículo 41 diz assim: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai em algum momento vai morrer, nós vamos cumprir o luto, que são 30 dias, e matarei a Jacó, meu irmão. E a Bíblia diz que, de alguma maneira, as pessoas ficaram sabendo disso, e Rebeca chega para Jacó e fala: filho, está na hora de você dar no pé, você precisa sumir, porque o seu irmão vai te matar. Então Jacó conseguiu a bênção que ele queria, mas ele não vai aproveitar dela. Fez de tudo, fez um plano elaborado e conquistou a bênção do pai, já tinha o direito de primogenitura, mas vai ter que fugir. E os próximos 20 anos, Jacó é um fugitivo. Jacó é alguém que está se escondendo. Jacó é alguém que vive com medo do seu irmão. Conseguiu o que queria? Conseguiu. Mas para quê? Para viver os próximos 21 anos se escondendo? Você sabia que é possível você conseguir o que você tanto queria e depois não querer mais o que você conseguiu? Chega no momento em que você descobre que não valeu a pena fazer tanto esforço e tantas manobras e às vezes tanta manipulação para se conquistar algo que você não vai poder propriamente se aproveitar. Mais ou menos acontece isso com Jacó. Isaac, ele abençoa o filho errado, achando que é o certo. Mas ouça, Deus não pode abençoar quem você finge que é. Deus não pode abençoar a imagem que você fez, que você quis que fosse projetada na sua vida. O que acontece com Jacó durante esse período, a gente vai ler nas próximas semanas, vai mencionar, mas existe uma crise dentro de nós que a gente às vezes não se dá conta. Dentro de mim, eu não sei quanto a você, tem mais de um André. Tem o André que eu sou de verdade, você não conhece ele tão bem assim. E tem o André que eu queria muito ser, e às vezes eu faço questão de mostrar para você que eu sou. Tem um André que eu sou, esse cara que eu sou de verdade, muitas vezes me deixa frustrado, porque ele não é tão legal quanto ele poderia ser, ele não é tão bom, ele não é tão atlético, ele não é tão inteligente, ele não é tão versátil, ele não é tão interessado em certas coisas como eu gostaria que ele fosse. Mas tem um André dentro de mim que é fabuloso, que se você conhecer ele, você vai ficar impressionado. Se ele fosse solteiro, você queria casar com ele. Se ele fosse candidato, você votava nele. É porque ele é sensacional, ele faz tudo certo. Ele trata todo mundo tão bem o tempo todo. Ele é um cara que consegue andar no trânsito da cidade sem xingar ninguém. Ele é um cara que é sensacional, porque ao passo que ele é muito correto, que ele é muito certo, que ele é muito sensato, ele também é uma pessoa amável. Ao passo que ele tem o seu peitoral bem definido, aquela barriga tanquinho, ele consegue ter uma sobremesa no fim de semana sem problema nenhum. Sensacional.
mas esse cara, se ele existisse, eu e você sabemos, ele é uma mentira. Não fica me olhando com essa cara, que eu sei que tem um cara assim também dentro de você, né? Alguém que a gente projeta, que a gente acha que deveria ser, e que muitas vezes a gente aponta naquela direção, e ou fica muito frustrado, ou faz como Jacó e se cobre de pelo, puxa o calcanhar, se disfarça e faz de tudo para todo mundo pensar que ele realmente é o que ele não é, para que todo mundo ache que a identidade dele é aquela, mas é falsa. A gente faz isso, muitos de nós, colocamos os nossos disfarces, nos comportamos como se fossem outras pessoas, mas para quê? O que adianta conquistar as coisas? O que adianta se disfarçar? O que adianta não gostar de si mesmo, preferir ser outra pessoa? Jesus vai dizer, então você conquista tantas as coisas, mas para que, se no final das contas você perdeu a si mesmo? Quem fez você sabe exatamente quem você é. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Qual é a vantagem que você vai ter de enganar Isaac? Conseguiu enganar? Consegui, mas não consegue enganar Deus. Não consegue enganar a si mesmo. Você sabe qual é a sua verdade. Qual é a vantagem? Deus não pode abençoar quem você finge ser, quem você projeta ser. Deus não pode abençoar o personagem que você criou. Deus não pode abençoar a sua máscara. Deus não pode abençoar a sua selfie. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, me abençoa. Então tá, você vai viver os próximos 21 anos sendo Esaú, e para ser Esaú você vai ter que ficar longe daqui, porque Esaú de verdade está aqui e vai te matar. Então, o que adiantou tudo isso? Para que você fez todo esse esforço? Há pessoas, eu creio, que estão aqui nessa noite, estão me ouvindo em algum nível, e que conquistaram uma posição, conseguiram finalmente o que queriam, mas perderam-se a si mesmos, negociaram o que não deveriam, conquistaram bens, conquistaram status, pegaram algumas coisas que elas acharam que eram bênçãos, mas eram disfarçadas de bênçãos, porque o que Jacó recebe de Isaac, será que a gente vai poder realmente chamar de bênção? Porque Jacó, ele mesmo demora um longo tempo para perceber que ele tinha se perdido nele mesmo. 21 anos, essa é a sentença desse homem que ele mesmo escolheu, que ele mesmo deu. Nessa caminhada, nem tudo dá errado na vida de Jacó, algumas coisas dão certo, mas ele tem uma sucessão de coisas erradas também. Ele, como você viu, se casa com 2 mulheres, tem as suas 2 servas, tem os seus 11 filhos, e ele prospera, ele é abençoado, mas ele nunca está completo, nunca está numa posição de alguém que tem paz, e às vezes acontece isso com a gente precisa chegar no momento onde a gente acha que tudo que a gente conquistou é suficiente, para finalmente descobrir que o principal nós não temos. Jacó não vivia feliz, então ele decide, Deus fala com ele, e ele toma uma decisão, eu vou voltar para casa. Será que depois de 21 anos o meu irmão me perdoou? E se você conhece a história, o reencontro de Jacó com Esaú é uma das coisas mais lindas que a gente tem na Bíblia. É um retrato de perdão e de restauração, como poucos que a gente vai ver. Mas Jacó não fazia a menor ideia de que isso ia acontecer. Ele simplesmente decide, eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa onde o meu irmão está e vou me reencontrar com ele. Pega a família toda, a gente leu esse início. É nesse retorno para se encontrar com o seu irmão Esaú que aquela luta acontece entre Jacó e Deus. E Jacó luta. Uma coisa acontece, a Bíblia fala, né, que ele manda a família na frente, manda os animais, manda as coisas e fica sozinho. E ali Deus tem um encontro com ele. E algo estranho, eu não consigo entender propriamente, mas uma luta acontece. Quem foi que iniciou isso? É que esse homem que está representando Deus, os estudiosos vão dizer que é alguma forma pré-encarnada do Senhor Jesus.
Ele estava passando por lá e Jacó se agarrou com ele. O que aconteceu? A gente não sabe. A impressão que eu tenho é que o próprio Deus, na pessoa daquele homem ali, do próprio Jesus, é que vai primeiro, é que tem iniciativa, é que vai se agarrar em Jacó, porque até hoje, até aquele dia, essa era a história de Jacó, onde ele tentava se agarrar em coisas, se agarrar ao calcanhar, se agarrar à posição, se agarrar ao direito de ser primeiro filho, e nunca nada disso satisfez. Eu acho que Deus se aproxima dele dizendo: eu vim aqui para dizer para você com quem que você precisa se agarrar. E essa luta acontece, e Jacó realmente, eu não sei como ela aconteceu, mas Jacó, a Bíblia fala pelo menos disso, se agarra a esse homem. E eles passam a noite inteira ali. E esse que está falando que esse homem que é Deus aqui diz: me solta, me libera, porque o dia já vai raiar. E Jacó fala algo tremendo, ele diz: eu não vou soltar enquanto você não me abençoar. Eu não sei, a gente sempre, mais uma vez, fantasia a ideia de que Jacó, quantos anos você acha que Jacó tinha, enquanto ele lutava com isso? Você já sabe que ele já tinha, a gente, na nossa cabeça, pensa uns 25, 30 anos, ele já estava com 96 anos. Então não é de se admirar que o quadril dele deslocou no meio da luta, ele já estava bem velho. Jacó, ele já tinha passado por muita coisa. Já tinha acontecido muita coisa na vida dele, e ele estava ali agarrado com Deus. Ele decide não soltar. Está de noite, ele não consegue enxergar muito bem, ele não sabe exatamente com quem ele está lutando, mas alguma coisa dele diz: chega de me agarrar ao que eu não devo me agarrar. Chega de me prender em coisas que não têm me trazido absolutamente nenhuma satisfação. E ele faz algo tremendo, ele fala para Deus: olha, eu só vou lhe soltar quando você me abençoar. Como se Jacó estivesse dizendo: há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de ser abençoado, e eu usurpei, e eu enganei para ser abençoado. Isso não me trouxe nenhuma vantagem, não me trouxe nenhum benefício. As coisas que aconteceram na minha vida de lá para cá foram coisas naturais, fazem parte do processo, muita coisa, mas a paz que eu poderia ter de viver realmente na minha casa, viver com a minha família, ter paz com meu irmão, ser alguém que deu certo, eu perdi tudo isso pelas escolhas que eu fiz. Então, agora, pela primeira vez na minha vida, eu tenho a oportunidade de ser abençoado por alguém que realmente pode me abençoar. Eu não posso abrir mão. Eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite para se apresentar a você como alguém que você não poderia jamais, não deveria jamais abrir mão. Alguém em quem você precisa se agarrar. Deus está nos convidando nessa noite a nós nos encontrarmos quem nós somos de verdade. E o primeiro passo para você fazer isso é não soltar jamais o teu Deus. É se agarrar nele de verdade. Se agarrar de tal maneira que, ainda que valha a pena soltar, porque o corpo está doendo, porque você já não está mais tão jovem quanto era antes, ainda assim você não abre mão daquele que pode te abençoar. E aí fica interessante, porque o homem pergunta para ele: qual é o seu nome? Jacó: a gente está lutando aqui a noite inteira, você acabou de quebrar minha bacia, e agora você me pergunta qual é o meu nome. Só que isso tinha acontecido antes. Há 21 anos atrás isso aconteceu na sua casa. Quando ele chega até o seu pai pergunta: quem é? E qual é a resposta dele? Eu sou Esaú. A resposta dele é: eu vou falar para o meu pai o que eu preciso falar para conquistar o que eu quero. É uma mentira, é um disfarce, mas eu vou conseguir o que eu quero. Nesse momento Jacó já está cansado disso. E ele responde sinceramente: qual é o seu nome? Ele diz: é Jacó. É isso mesmo que eu sou.
aquele que agarra o calcanhar, o usurpador, o enganador. Essa é a minha verdade. Isso é quem eu sou. Estou cansado de dizer qualquer outra coisa. Eu estou cansado de dizer para as pessoas que eu sou qualquer outra coisa. Eu sou Jacó mesmo. Então disse o homem, verso 28, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Queridos, que figura maravilhosa que Deus nos dá nessa noite. É somente quando Jacó finalmente declara a verdade do seu nome, que Deus pode dar a ele um novo nome. É somente quando Jacó aceita e assume quem ele é de verdade, que ele abre a porta para que Deus o abençoe com um novo nome e com uma nova identidade. Você sabia que a única maneira de conquistar em Cristo Jesus a salvação que Ele nos tem é reconhecer que nós precisamos dela. Se você acha que você não precisa, ela não vai fazer nenhum efeito na sua vida. Mas quando você chega até Ele e diz, é isso mesmo, Senhor, eu sou um pecador, eu não consigo, eu não tenho como. Então Deus reconhece, já que você era, agora eu vou mudar o seu nome de pecador, você vai ser justiça de Deus. Ele transformou e nós recebemos esse novo nome. Enquanto os músicos estão subindo aqui, essa é uma das nossas últimas leituras. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó. O que acontece? É uma mudança de identidade. Jacó significa usurpador, enganador. Você sabe o que Israel significa? Triunfante com Deus. Que mudança maravilhosa de identidade. Que maravilha quando nós reconhecemos a mudança que Ele realiza em nós. Jacó é quem eu sou, mas recebeu um novo nome, Israel é quem Ele é em mim, é a natureza de Deus na minha vida. Sabia que talvez Deus tenha trazido você aqui hoje porque Ele quer que você saiba que Ele tem um novo nome para você, que Ele tem uma renovação na sua vida. O que é interessante é que você pensa que como Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, a partir de agora ele só vai ser chamado de Israel. Mas se você caminhar pela sua Bíblia, até os dias de hoje, os dois nomes são usados, tanto Jacó quanto Israel. Deus o chama muitas vezes de Jacó e muitas vezes o chama de Israel. As pessoas, Jesus, chama ele tanto de Jacó quanto de Israel. Sabe por quê? Porque mudança na nossa vida não é algo simples, não é algo automático, é um processo e muitas vezes é complicado. E Deus sabe disso. E Ele respeita o seu processo. E Ele não fica chateado com esse processo. Ele sabe que só porque você recebeu um novo nome, não significa que os seus comportamentos vão mudar da noite para o dia. Ele sabe muito bem que, embora agora o seu nome seja Israel, Ele vai te chamar de Israel, você ainda fica tentado a agir como Jacó. Ele sabe muito bem que na nossa vida há um processo entre o que Ele diz que nós somos e quem nós nos sentimos e onde nós vamos chegar. E uma boa ilustração é que, eu não sei se você viu algum tempo atrás, uma vez que eu fui pregar, e eu fiquei um pouco perdido aqui, eu chamei o pastor Rodrigo para vir me ajudar. O que aconteceu? Hoje em dia nós temos uma coisa na internet que chama a nuvem. Você conhece a nuvem? Não? A nuvem é esse lugar místico, não é? Na internet, onde você guarda os seus arquivos. E alguns programas que a gente usa, como esse que eu estou usando aqui para pregar, acontece uma coisa muito interessante, que eu posso escrever essa mensagem toda no meu computador e jogar para a nuvem, e o meu tablet, ou seja o que for, o celular, faz uma sincronização. A sincronização significa que o que eu escrevi lá está disponível nos outros aparelhos, contanto que eles estejam ligados na internet. Então, existem alguns momentos em que eu fico extremamente frustrada, porque eu vou olhar aqui para procurar alguma coisa que eu preciso, seja no púlpito, seja em qualquer outro momento, e não está lá, mas eu lembro de ter colocado. E o iPad me avisa, essa mudança não aconteceu, existe um conflito aqui, você não recebeu esse arquivo.
Eu preciso de uma conexão. Eu preciso ser ligado outra vez na internet para receber aquilo. A nossa vida é exatamente esse conflito de mudanças, porque Deus frequentemente chama você de coisas que você ainda não é. E você precisa de uma conexão, você precisa ficar ligado nele, e precisa deixar ele desenvolver aquilo na sua vida. Mas o que ele diz que você é, em algum momento, esse download vai acontecer, e você vai receber aquela verdade de quem ele diz que você é. Essa última coisa que eu vou falar para você, eu vou deixar você embora já. Era para você falar, não, continua pregando, tá bom demais. Em Êxodo, no capítulo 3, muitos anos depois, Jacó já morreu, muitos anos se passaram, os israelitas estão crescendo, já são milhões de pessoas, dessa mesma família, que receberam esse nome, Israel. E Deus levanta um homem, Moisés, para ser o libertador do povo, e Deus fala com ele, no capítulo 3, aquele da sarça ardente, onde Deus fala com Moisés e diz, você vai libertar o seu povo. E Moisés faz a mesma pergunta que Jacó faz, porque Jacó pergunta para aquele homem que brigou, que lutou com ele, qual é o seu nome? E aquele homem diz, por que você pergunta? E o abençoa, porque Deus não estava ali para falar dele mesmo, Deus estava ali para revelar quem Jacó era. Deus queria que Jacó entendesse finalmente quem ele é. Moisés faz essa pergunta, quando me perguntarem quem é o Deus que me mandou, quem é o Deus que está me enviando para libertar o povo, o que eu vou dizer? Faz muito tempo que a gente não ouve falar de você. Moisés talvez nem lembrasse mais que ele era o Deus de Abraão. E ali há uma frase que a gente costuma pregar muito. Deus chega assim e fala, diga que eu sou, enviou você. Mas o próximo versículo, isso é tremendo demais. Ele fala assim, diga ao seu povo que eu sou o Deus dos pais deles, dos seus antepassados. E ele começa a dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E eu fico esperando que ele vai dizer, eu sou o Deus de Israel, porque Israel é a parte boa de Jacó. Israel é Jacó transformado. Israel é, se você quer ser conhecido como Deus de alguma coisa, que seja da nossa melhor parte, mas eu queria que você soubesse nessa noite, e Deus quer que você saiba nessa noite, que se você quiser compreendê-lo, Ele está dizendo para mim e para você, eu sou o Deus de Jacó também. Eu sou o Deus não apenas das suas vitórias, eu sou o Deus não apenas das coisas que você fez certo, eu sou o Deus não apenas das suas ótimas conquistas, mas eu sou o Deus que estava presente lá com você enquanto você sofria também. Eu sou o Deus das suas derrotas também, eu sou o Deus presente na sua vida quando nem tudo está dando certo. Eu também sou o Deus de Jacó. Aleluia. Deus quer que você saiba que Ele é o teu Deus, não apenas quando você acerta tudo, mas Ele é o teu Deus no meio das suas imperfeições, no meio das suas falhas, no meio das suas fraquezas, no meio das suas mazelas, no meio das suas inadequações. Deus sabe o que Ele te chama, como Ele te chama de Israel, mas Ele sabe que há um conflito acontecendo dentro de você, porque você queria ser e não consegue ser. Ele não quer que você falsifique uma imagem, Ele não quer que você finja ser o que você não é. Deus não está nem um pouquinho, Ele está muito tranquilo com esse conflito, Ele não está se sentindo intimidado pelas suas inadequações, Ele sabe que o seu crescimento está acontecendo, e Ele é poderoso para te guiar um passo de cada vez, se você somente confiar nele. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o teu Deus. Quantos dizem aleluia nesse lugar? Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar juntos. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você se movesse nesse momento, que você olhasse para cá um pouquinho. Se há pessoas que estão aqui, eu vou fazer uma oração junto com você hoje, que se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou você quer voltar a viver uma vida com Jesus,
Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade hoje. Deus trouxe você aqui, porque Ele quer que você saiba que Ele tem um novo nome para você. Você não precisa mais ser o mesmo. E se Ele te abençoar, essa é a única bênção que você realmente precisa. E em Cristo você é abençoado.